Olá para quem nos acompanha. Se você deseja ser um líder de sucesso, assista a esse vídeo, pois hoje o nosso bate-papo é com o coach e palestrante Ronan Mairesse, que estará aqui no final de semana dando um curso de formação e liderança em coach promovido pela ACI de Frederico Westphalen. Tudo bem, Ronan? Tudo bem. Para começar então a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória. Ótimo. Primeiramente, boa noite a vocês. Obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui na rádio de vocês, no jornal de vocês, estar conversando sobre liderança, né? E liderança é algo que eu sempre gostei muito e eu sou apaixonado por liderança, né? E desde cedo eu procurei sempre estar em situações onde eu pudesse aprender com líderes e também me colocar numa posição de líder para poder aprender para o futuro, né? Desde a época da escola. E a gente sempre diz o seguinte, né? Se nós queremos um mundo melhor, comece em casa formando os nossos filhos para serem líderes, né? E eu fui formado pela minha mãe, pelo meu pai, desde cedo com essa consciência para ser líder, mesmo sem eles saberem, terem a ideia que estavam fazendo isso, né? E cresci e hoje desenvolvo líderes não só no Brasil, como também no exterior, né? A minha trajetória, ela começou, vamos dizer, com 17 anos. Como gerente de empresa, né? Trabalhei em uma empresa de cursos muitos anos e desde 2009 eu saí dessa empresa e decidi então fazer uma formação em coach. Procurei uma das melhores instituições do Brasil, procurei um melhor mentor de coaches do país e desde lá então eu estou sendo orientado por ele e buscando aperfeiçoar cada vez mais a técnica e utilizando aí em empresas, clubes, seleções, atletas, empresários, líderes. Eu já trabalhei com clubes como o Aimoré, como o Grêmio, Futebol Porto Alegrense, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Kinderman, a galera do skate, que é uma das minhas paixões, tá junto com a galera do skate, e empresas, né? Como Nestlé, Grupo Dupont, Chocolates Garoto, Inbrands, Souvenir, enfim, tem uma série de empresas que a gente tem trabalhado com palestras, coach e ajudado então esses líderes a desenvolver essas competências de liderança e procurar então liderar essas equipes de uma forma onde o resultado ele aparece muito mais pelo empenho do que pela imposição, porque liderar é você fazer as pessoas agirem em direção ao objetivo, tendo a consciência que o que elas estão fazendo é para elas e para o mundo. E, em consequência disso, elas vão ganhar dinheiro. Então é um trabalho que a gente está fazendo e eu gosto muito disso e está sendo bem aceito, né, aqui no Rio Grande do Sul. E eu acho que uma pergunta aí, que todo mundo quer saber aí, são as dicas, né, Ronan? Valiosas dicas que você pode dar para quem está buscando, então, ou almeja algum cargo de liderança na sua empresa. Qual é a dica que você dá? Eu nem vou lhe dizer dica, tá? Uma coisa que eu costumo falar muito, né? Tudo que eu ensino, eu busco base de fundamentação teórica, né? Então, eu vou nos melhores estudos hoje, das melhores universidades, eu pego esse conhecimento, eu aplico esse conhecimento, depois eu ensino, né? Então, liderar é você ser exemplo num mundo carente de bons exemplos, né? Então, hoje nós falamos que existe uma carência muito grande de líderes. Então, o último grande líder que nós tivemos foi o Mandela, que infelizmente nos deixou em 2013. E de lá para cá surgiu líderes como o Papa Francisco, que vem fazendo um trabalho interessante. Não estou falando da questão religiosa, mas sim pela questão de caráter e de valores fortes que ele tem, né? Porque quando você fala de liderança, existem 4 pilares. Amanhã você vai fazer o curso com a gente, você vai entender isso melhor. São 4 pilares da liderança, né? Segundo o estudo científico de Daniel Goleman, né? Em Harvard. Primeiro, é visão. O líder tem que saber onde vai chegar exatamente. Realidade. O líder tem que buscar a realidade sempre.
Se for preciso, ele tem que ir lá onde os problemas acontecem para entender. Uma frase que o líder não pode ter, eu acho, ele tem que ter a certeza, e para isso ele tem que saber a realidade, é a energia e a ética, né? Então, quando a gente fala de ética, é o conjunto de valores que a gente usa para tomar todas as decisões. E quando a gente olha o mundo hoje, a pressão dos acionistas, a pressão por resultados, fazem com que a maior parte dos líderes tomem decisões baseadas em dinheiro e não em valores éticos. E quando você toma decisões baseadas em dinheiro, você acaba atraindo pessoas interesseiras, são interesses do que princípios, né? Então, quando você tem princípios, você bate nos valores, e aí você cria seguidores, e as coisas melhoram, né? O próprio Papa Francisco tem uma frase que eu gostei muito, que ele falou sobre o homossexualismo. Ele disse assim, ó: se o homossexual quiser procurar a igreja, quem sou eu para dizer o contrário? Então, o que ele está mostrando ali? Ele, apesar da igreja não fazer lobby, como ele mesmo disse, ele acredita que um dos valores mais importantes é você ter o contato com Cristo. E ele permite, sendo Papa, fazer isso. Ao contrário, de repente, de muitas religiões que afastam. Então, quando ele fala desta forma, o líder ele traz uma série de pessoas seguidoras, que apoiam o que ele disse, como também traz uma série de pessoas que vão em contra. Então, liderar é trazer o amor e o ódio ao mesmo tempo. Só que quando você decide, você é líder. Decisão é uma das competências mais importantes da liderança, né? Então, ética, você me perguntou quais são as dicas. Ética é uma importante. Humildade. Então, quando Harvard estuda também as empresas feitas para vencer, Jim Collins, ele faz esse estudo, ele descobre que a principal habilidade, atitude da liderança é a humildade. Só que humildade não é fraqueza. Humildade é você definir uma visão, um objetivo, entender que a realidade você tem alguns comportamentos e vai ter que buscar algumas competências e muitas cortar na própria carne para poder mudar a realidade da empresa da sua vida. Então, o ego, até escrevi hoje, fui entrevistado por uma outra agência, o ego é o principal inimigo da liderança. Então você que está me assistindo, quer ser líder? Estude muitas competências de liderança, muito, mas vá na base de fundamentação teórica. Não leia livrinho fino, leia livro grosso, livro de universidade. Não fique lendo livrinho de autoajuda, tá? E segundo, tenha humildade, muita humildade. O líder fala 20% e escuta 80%. Olha só, interessante, eu vou fazer o curso mesmo amanhã, né? Vou estar o dia inteiro, sábado e domingo, com vocês. E qual que é a importância, então, Ronan, desses líderes, esses gestores de equipe, de fazer esse curso de formação aí em Líder Coach? Assim, ó, quando a gente sempre ouviu falar que, eu cresci pelo menos ouvindo isso, né? Liderar, você tem que nascer sabendo ser líder, ou como vender. Você tem que nascer vendedor. Não. Michael Jordan, que é um dos maiores atletas do mundo de basquetebol, e ele também é considerado um dos melhores coaches, né? Ele diz assim, ó: existe uma maneira certa de fazer as coisas. Descubra os fundamentos, estude esses fundamentos, treine para ter habilidade, que você vai chegar num resultado. Então, quando a gente olha o futebol, eu gosto muito de trabalhar com o pessoal do futebol, principalmente as meninas do futebol, né? É a minha paixão trabalhar com as meninas. Você tem lá o passe, o cruzamento, bola de fora da área, enfim, são os fundamentos. Quando você entende todos esses fundamentos, você vai botar em prática e você vai melhorar, vai treinar. De maneira progressiva você vai melhorando, treino a treino. A liderança é a mesma coisa, ela tem fundamentos. Então, quando a gente olha líder, são 20 competências da liderança e 14 da gestão de pessoas. Somando, são 34 competências que você tem que adquirir para ser líder. A maior parte de nós, quando não entende de liderança, nem imagina que existam essas 34. Então, é comum, por exemplo, pegar líderes que são maravilhosos e usam em torno de 20, 21. Aí, quando eu ensino as outras 13, eles se transformam em líderes ainda melhores, porque eles não se autoavaliam. Então, a liderança é muito importante ela fazer a avaliação. Como eu estou em cada fundamento? O que eu preciso fazer para melhorar nesses fundamentos? E quando ele tem a consciência que existe
ele se autoavalia, tem a humildade de buscar conhecimento e ouvir também as pessoas que sabem, que muitas vezes tu não tem a resposta, mas tu tem que ser humilde para ouvir quem sabe. E você desenvolve isso, se transforma num líder sensacional. E aí a tua empresa vai prosperar, a tua vida vai prosperar, né? Eu costumo dizer o seguinte, nada muda se o líder não muda. Tá? Começa por ele. Então me chama para fazer consultoria na tua empresa, eu vou analisar primeiro o dono. Se o dono não mudar, o gerente não vai mudar. E o vendedor também não vai mudar. Começa sempre pela liderança. Eu agradeço então a sua participação aqui conosco no Jornal Alto Uruguai, e um último recado aí para todo mundo que está nos assistindo e nos acompanhando. Para você que quer ser líder, eu gosto sempre de usar uma frase que é: liderar é fazer as pessoas se sentirem importantes. As pessoas estão cada vez mais conscientes do papel delas na sociedade. Então, antes de dizer para a sua equipe o que fazer, olhe para essas pessoas e pergunta o que vocês fariam se estivessem no meu lugar. Faz elas participarem do processo de decisão da sua empresa, que eu não tenho dúvida que você vai ter uma equipe mais engajada. Se você quiser dicas, quiser me seguir, procura lá no Facebook, eu tenho uma fanpage, respondo todo mundo, Ronan, R-O-N-A-N, Ronan, coach e palestrante. Clique em curtir, me manda uma mensagem dizendo que você viu essa entrevista, que eu vou te mandar então o vídeo aqui que nós estávamos conversando, os 7 elementos da liderança segundo Rancharan, que é um dos especialistas que eu estudo de Harvard, que uso como base de fundamentação teórica. Isso, muito obrigada. E obrigada a todo mundo então que acompanha a gente aqui pelo Jornal O Alto Uruguai. Até a próxima.